Olá, caro estudante, nós voltamos então aos nossos conceitos básicos de direito tributário e hoje nós vamos nos dedicar a um tributo que eu considero dos mais justos, dos mais importantes e que pouco tem sido utilizado pelos entes públicos no Brasil, que é a contribuição de melhoria. Esse tributo ele tem características que o faz muitíssimo importante em relação à questão da justiça social, a questão da distribuição da riqueza, do equilíbrio da distribuição da riqueza, e nós vamos ao longo dessa conversa nos ater mais um pouquinho. É simples, é um tributo simples, um tributo bastante simples, mas que tem sido pouco utilizado pelo poder público. Nós temos discutido em nossos encontros as espécies de tributos no país. Nós temos então hoje, a partir da Constituição de 88, claro, uma repartição quíntupla dos tributos no país, onde nós temos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Nós já vimos impostos, já vimos taxas em outro encontro, vamos ver agora a contribuição de melhoria, e também os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Hoje nós vamos nos ater especificamente às contribuições de melhoria. Nós encontramos a contribuição de melhoria descrita lá no Código Tributário Nacional em seu artigo 81, que vai nos dizer as características básicas nesse único artigo desse tributo. Então nós vamos nos ater a ele, explicar direitinho e depois nós vamos um pouco mais à frente aprofundar com um exemplo para facilitar, um exemplo mais simples possível para facilitar o nosso entendimento dessa espécie tributária. Então o artigo 81 nos diz que a contribuição de melhoria ela é cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios. Então já temos aí uma primeira informação de que a competência é comum a todos os entes. Tanto União quanto Estado, o Distrito Federal ou municípios poderão instituir contribuição de melhoria. Claro, no âmbito de suas respectivas competências tributárias, né? Uma obra que seja eventualmente realizada pela União não pode ter uma contribuição instituída pelo Estado e nem pelo município. Então nós vamos entender para que serve ou qual é a finalidade desse tributo tão importante. O artigo 81 nos diz que a contribuição ela é instituída para fazer face a um custo de obra pública. Então, o ente público realiza um custo para realizar determinada obra pública e esse tributo ele serve para custear esse custo da obra pública. Mas você diz assim, mas nós não já pagamos outros impostos? Os outros impostos não têm essa finalidade, né? Não. Primeiro que impostos, tecnicamente falando, ele não é para nenhuma contrapartida, nenhuma vinculação. Portanto, não é necessariamente para realizar uma obra pública. Não é uma taxa? Não podia ser cobrada uma taxa? Não. A taxa ela é para um serviço específico, divisível, um serviço que é efetivamente prestado ou posto à disposição e não se presta a isso. Para custear uma obra pública, então, existe um tributo específico chamado contribuição de melhoria. Mas eu só posso cobrar esse tributo se houver, após a realização da obra, uma valorização imobiliária, ou seja, uma valorização dos imóveis que estão no entorno dessa obra que foi executada. Então, ela tem essa característica, ela faz face ao custo de obras públicas, ela serve para custear uma obra pública que houve valorização imobiliária das propriedades que ficam ali no seu entorno, ficam próximas dela. E ela tem limites, ela tem um limite total, que é a despesa que foi realizada, o custo da obra total, e tem também um limite individual, que é o limite do acréscimo que cada imóvel sofreu. E nós vamos, no exemplo, deixar um pouquinho mais clara esta questão. Então, em resumo,
a contribuição de melhoria ela é exigível em razão de uma obra pública que trouxe valorização imobiliária para os imóveis que estão ali no seu entorno. Qual é o fundamento constitucional e o fundamento do Código Tributário Nacional? O fundamento constitucional está lá no seu artigo 145, inciso 3, que diz que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir, portanto, tem competência para instituir, no inciso 3 está lá contribuição de melhoria, e o artigo 81 do Código Tributário nós acabamos de ver. Ora, pensem comigo, como a contribuição de melhoria serve para custear uma obra pública que foi realizada e beneficiou algumas pessoas, ele é o que nós chamamos de um tributo vinculado, portanto é vinculado a uma obra pública. Se não houve obra pública, não há que se falar em cobrança de contribuição de melhoria. É vinculado à obra. E se foi realizada uma obra e não houve melhoria ou valorização dos imóveis ali ao seu entorno, também não se poderá cobrar. Então ele é completamente vinculado. É uma receita vinculada e ela é destinada, portanto, a custear uma obra que tenha sido realizada. Tem dois limites, como o artigo 81 diz. Um limite individual, que é o que acresceu no patrimônio de cada pessoa ali, de cada um que será potencialmente ou eventualmente contribuinte, e um outro que é o total da obra. Então não posso arrecadar com os indivíduos mais do que eu gastei naquela obra, mais do que o ente público gastou na obra. Como também não se pode cobrar de cada contribuinte mais do que valorizou o seu bem. Se aquele bem valorizou em 10 mil, não pode ser cobrado 15 dele. Ainda que a soma total dos indivíduos beneficiados não chegue no total da obra. Então ela tem, na verdade, dois limitadores. O limite da valorização individual, da valorização de cada imóvel, assim como o limite total ou gasto global daquele investimento público. Vamos então ao exemplo. Imaginemos a construção de uma avenida em que se fez um investimento de R$1 milhão. Ora, uma avenida ampla, para os imóveis que estão ali ao lado da avenida ou no seu entorno, mesmo que seja uma casa, um prédio comercial ou mesmo apenas um terreno, não há que se discutir que uma avenida bem pavimentada, iluminada, o acesso facilitado, ele vai aumentar o valor daqueles imóveis. Então há um ganho patrimonial por parte daquela pessoa que tem um imóvel ali do lado. Antes uma casa minha que valeria R$100 mil, com a construção da avenida pode ser que ela passe a valer R$150 mil. Eu já não vou vender mais por 100, já posso vender por 150 porque agora ela está bem instalada, com a avenida boa na frente, grande, iluminada, um acesso facilitado que vai fazer com que o meu patrimônio acresça. Então, um primeiro parâmetro, digamos assim, é o parâmetro individual, que é o acréscimo patrimonial que eu, como contribuinte, tive. Imaginemos o seguinte, foi gasto na avenida, foi feito um investimento de R$1 milhão. E existem 20 proprietários de imóveis, existem 20 imóveis ali que foram beneficiados com a construção desta avenida. E que cada imóvel daquele, eu vou trabalhar numa informação uniforme para facilitar a compreensão, cada imóvel daquele se valorizou em R$60 mil. Ora, se eu tenho 20 imóveis e cada um se valorizou R$60 mil, nós temos 20 vezes 60, uma valorização global de R$1.200.000. Se eu fosse cobrar 60 de cada um deles, pelo que acresceu no seu patrimônio, e isso é muito justo, não é muito justo. Por que é justo? Porque se usou o dinheiro da coletividade para construir um bem público, mas que eu, particular, tive uma melhoria do meu patrimônio, um acréscimo do meu patrimônio, com o dinheiro público que foi utilizado. Então, digamos que a valorização foi de 60 mil neste exemplo, por imóvel, como são 20 pessoas, poder-se-ia multiplicar 20 por 60 mil e obter o valor de R$1.200.000, que foi a valorização total de todos os 20 imóveis daquele lugar.
porém eu tenho o limite total que foi a despesa realizada com a obra. Ora, se com a obra eu só investi R$1 milhão, eu só poderei cobrar de cada contribuinte no máximo 50 mil, porque 20 pessoas vezes 50 mil vai dar a cobrança total de R$1 milhão, que foi o investimento. O poder público não vai poder cobrar 1.200.000, gastou 1 milhão, repõe 1 milhão e fica com 200 mil para ele usar em outra coisa, né? A característica desse tributo é que eu só poderei cobrar como limite individual que valorizou em cada imóvel e como limite total o custo total dessa obra, que foi 1 milhão. Nesse caso, só se poderia cobrar no máximo 50 mil de cada contribuinte, somando, no final das contas, R$1 milhão. Caro estudante, essa é a característica básica, então, desse tributo chamado contribuição de melhoria. Na minha opinião, um dos melhores tributos, um dos mais justos, em que você tem recursos públicos aplicados para valorizar patrimônios particulares ou privados, e esses privados, no final das contas, devolvem esse dinheiro, volta esse dinheiro para os cofres públicos para poder ser utilizado, então, em outras obras, mas que, infelizmente, tem sido pouco utilizado pelos entes públicos. Desejamos a você bons estudos e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Um grande abraço e até lá.